Estamos aqui em mais um Rolling Stone Sessions, agora com um personagem chamado Jorge Sirena. Para os íntimos, para os não íntimos, é o famoso Dodi Sirena, um dos maiores nomes do mercado de entretenimento musical do Brasil. E eu estou aqui com ele hoje para ser entrevistado para o Sessions, porque eu falei, quem é o grande nome do entretenimento hoje que deveria iniciar essas Sessions da Rolling Stone contando a tua história? Nada mais, nada menos que Dodi Sirena. Vamos lá, Dodi, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Maluf. Eu que fico muito feliz, honrado com esse convite, né? Que esse prestígio está aqui na Rolling Stones, falando, né, um pouco dos bastidores do show business e sendo entrevistado, né, batendo esse papo contigo, né, uma relação de muito anos, tempo, né, então muita admiração. Temos, né, recíproco e temos, né, história de bastidores, então obrigado mesmo pelo convite. Dodi, eu queria que você começasse contando pra gente dos teus pais. Eles tinham uma fábrica de acordeon e gaita. O que me veio na cabeça é, esse homem já foi predestinado a trabalhar no ramo da música desde os pais dele. Não, sabe, legal tu resgatar essa linda memória. Meu pai, né, lá agora ele já está com muita saúde, mas com 85 anos e é conhecido como o poderoso João, né, o seu João. Mas é interessante quando eu olho para trás, né, e vejo, quando ele saiu numa cidadezinha pequena do interior lá de Santa Catarina e foi para Caxias do Sul, Serra Gaúcha, né, tentar a vida, enfim, progredir, conheceu logicamente minha mãe lá, mas ele foi trabalhar para ganhar dinheiro, não que ele fosse um especialista, mas o emprego que ele arrumou na época foi numa fábrica de gaitas. E aí seguiu, né, um bom tempo nessa área, né, então fazendo, né, um paralelo lá do início, né, ainda imaginando, ele recém ainda namorando minha mãe, né, depois né, que teve o casamento, já nesse segmento, né? Então, bacana, né? Mas você lembra de alguma música que você escutava em casa nessa época? Você tem alguma recordação musical do teu pai te botar no colo e colocar, sei lá, Tonico e Tinoco? Eu não sei qual era o som que tocava na época. Você tem alguma recordação de ver seu pai tocando, de ver seu pai cantarolando para sua mãe? Conta um pouquinho disso pra gente. Tenho, sim. Meu pai, depois daí, aprendeu a tocar gaita, né? Hoje é o grande lazer dele, tocar gaita no sanfona, enfim. Mas eu lembro, nossa infância, né? Eu tenho meu irmão mais velho, somos só dois filhos, o Jaime, que é um ano mais velho do que eu. Mas meu pai sempre comprando os discos de vinil, a vitrola, né? Lá nos anos 60, né? Para os anos 70, não, nos anos 60. E era boemia. Então, os cantores mexicanos, na época, faziam muito sucesso. Aliás, essa foi uma conversa que eu tive com o Roberto, um tempo atrás, sobre a evolução da música no Brasil, né? Pois a música americana, tá, mas lá nos anos 40, 50, 60 era muita boemia e muita música latina. Tá. Então eu lembro muito, né? José Luis Mejía, imagina, Vicente Fernanda, vários artistas mexicanos e os nossos tradicionais brasileiros, Nelson Gonçalves, né? Enfim, basicamente boemia. Era uma casa musical, então. Imagina, mas meu pai todos os dias ali a vitrola, né? E sempre escutando, e ele dedilhando lá, né, a sanfona. Você já nasceu predestinado. Dodi, e aí, a sua grande faculdade no show business foi o bailinho, né? Sim. Sabe que lá no Sul, sou gaúcho, né? Lá no Sul a gente chama de outro nome, aqui, no Rio de Janeiro, aqui no São Paulo era bailinho. No Rio também bailinho, lá era reunião dançante. Então, foi isso, na minha história, enfim, está no livro. Na verdade, o livro, eu relutei muito para a Leia Penteado, a autora, né, escreveu brilhantemente. Acho que um dos maiores nomes do jornalismo do Brasil. Indiscutível, né, enfim, ela, além de ser uma excepcional escritora, já escreveu vários livros, jornalista, ela, como foi uma das primeiras a ter essa responsabilidade de assessora de imprensa de artistas. Ela foi a primeira, depois a Ivone Cassu. E eu a conheci lá atrás, né? Então ela, de uma certa forma, a gente trabalha juntos, então ela, além de ser uma boa escritora, uma excepcional escritora, é testemunho, né, de tudo isso. Mas os bailinhos, né, e ela pega então do livro, ela começa a contar um pouquinho da minha história, do início e depois, né, os bastidores em geral. Ela conseguiu a façanha de entrevistar 65 pessoas, né, do meio artístico, enfim, artistas e tal. E lá no meu início, dos bailinhos, eu com 12 anos, 12 para 13 anos. Aí tinha essa coisa das garagens de alguns amigos, né? Na época, São Paulo era assim. Casa pequena e tal, então os amigos tinham umas garagens bacanas. E aí eu, junto com mais uma minha turma lá da vila, do bairro, a gente organizava os encontros.
os bailinhos aqui, né? A reunião dançante lá. Convidava as meninas, né? Lógico, né? Os meninos, e nós, entre os meninos, dividimos o que seria o custo dos refrigerantes, dos salgadinhos, para ter o motivo do encontro e, né, o toca-disco, tá? Uma coisa bem, imagina, reunião dançante de garotada, imagina, de criançada. Só que aí começou a crescer, né? Muito. E chegou aí um momento que eu preferia, aí eu organizava, ao invés de no final da festa dividir o custo, eu comecei a, não, vamos nos antecipar e dar um valor para cada um. E começou a sobrar um valor, né? Então assim, sei lá, se fosse arrecadar X, eu fazia uma conta, botava um pouquinho a mais, né? E aí eu comecei a gostar dessa sobra, imagina, 12, 13 anos. Claro. Comecei a aumentar um pouco mais, né, a sobra, e assim foi indo. A grande faculdade tua, como se fosse entrasse como estagiário na empresa do show business, você começou lá de baixo a falar, bom, como é que organiza um pequeno primeiro, né? Não, é interessante. Claro que hoje a gente faz uma leitura muito profissional, mas no dia a dia as coisas foram acontecendo. Então, mas o fato é esse, eu comecei dessa forma, aí depois veio o movimento estudantil, enfim, aí tem uma história que aí foi um passo atrás do outro, todos nessa direção. No livro a Léa conta um pouco que, Dodi, você também, quando você era jovem, você adorava esporte e basquete principalmente, né? Sim. Você sim. Poderia também ter seguido essa carreira, porque você chegou a jogar muito bem pelo Grêmio, certo? Eu cheguei a ser profissional na época, mas sabe que o livro fala um pouco disso, do início do livro, né, minha história. Então a gente veio de uma cidade do interior do Santa Catarina, porque teve lá um incêndio que a gente perdeu tudo. 2 incêndios, eles passaram por 2 incêndios, eu não ia citar isso hoje, porque eu achei tão triste no livro, e faz parte da história dele. Eu queria, mas faz parte, eu fui pedir mais fotos e elas foram queimadas, do pai e da mãe com gaita, que ele tinha uma série, e se perderam, foi aí, enfim. Na verdade, eu acho que todos nós, né, seres humanos, aliás, o catolicismo mostra, né, Jesus, a cruz, todos nós achamos que, claro, o passado é muito importante porque ele te ensina, né? Eu tive, sim, esse momento difícil, com 7 anos de idade, foi quando a gente se mudou para Porto Alegre, a gente veio numa cidadezinha do interior, onde o incêndio destruiu tudo, dos negócios do meu pai, uma fábrica de calçados. Então, quando chegamos em Porto Alegre, foi uma vida bem difícil, né, financeiramente falando. Então foi por aí, as coisas, né, foram seguindo, e depois teve o segundo incêndio, eu já com 17 anos, e aí também outro grande momento, né, na verdade, Maluf, tem coisas muito interessantes. Eu aprendi na vida, né, e eu acho que isso é uma coisa interessante, que o que importa, na verdade, não é o que acontece contigo, e sim como você reage. Então, eu sei agora, olhando, né, no meu passado, a minha reação, por mais que eu tenha, logicamente, tido o sofrimento, no segundo incêndio, eu lembro claramente, logo já tinha 17 anos, eu fiquei 2 noites, 2 dias caminhando pela cidade, lógico, não tinha para onde ir também e tal. Igreja, entrava, questionava, mas foi uma reflexão maravilhosa. O primeiro incêndio, né, que destruiu tudo numa cidadezinha do interior, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Sombrio, não tinha bombeiros, uma cidade muito pequena, então... E era uma fábrica na beira de um rio. Então o que me chamou a atenção? Era madrugada, eu dentro do carro, com meu irmão, e a população, pequena população, pegando baldes de água do rio, né, para tentar apagar o incêndio. Só que imagina, um incêndio de uma fábrica de calçados com vários produtos, né, para incêndio inflamável, imagina cola e tal. Mas o que me chamou a atenção lá, que eu hoje olho, a solidariedade. As pessoas, por mais que era uma gota d'água, né? Enfim, claro que não resolveu, mas era uma correria das pessoas com balde, né, no rio, trazendo para jogar no fogo. Então aquilo me impactou, né? Sei que isso, de uma certa forma, até hoje me segue, e eu me identifiquei muito agora com o que nós passamos lá no Rio Grande do Sul, nós gaúchos, né? E de novo, essa solidariedade, né? Nós gaúchos fomos abraçados pelo Brasil, né, de um movimento, né, realmente de se emocionar, né, de toda essa mobilização, que é o ser humano. Mas eu registrei isso lá essa situação de estar conectado com as pessoas, a maneira como as pessoas se colocam, né, nos momentos difíceis. Então, de uma certa forma, eu tentei e tento na minha vida ter este olhar, né, de relacionamento. Quando a gente é jovem, a gente não entende direito por que a gente está sofrendo tanto. Quando a gente fica um pouco mais experiente, não fala, velho, experiente, a gente começa a perceber que tudo tem um porquê.
e que sem aquele sofrimento, provavelmente, eu não tenho resposta, mas você não teria chegado tão longe como você chegou. É tão brilhante, tão maluco isso, essa nossa passagem pela Terra, que é uma pena que só depois que a gente está um pouco mais velho, a gente consegue olhar e falar, puxa, em vez de eu ter olhado aquilo com tamanho sofrimento, eu poderia ter visto como, o que eu posso aprender, o que Deus está querendo me ensinar, o universo, eu não sei o quê. Isso que é... Eu concordo 100%. Cada um tem sua crença, eu acho importante, porque a crença é o despertar da fé. A fé faz com que a tua mente, né, acredite, né, e que ela direcione. Eu tenho a convicção que nós, humanos, estamos conectados com o universo pelo que você pensa, né? Como você direciona a tua mente. E aí entra o que eu entendo, né, e o que eu acredito que é aqui você faz merecer. Então, às vezes, né, você tem um encaminhamento, as coisas vão dando certo, saber se levantar, isso eu aprendi com meu pai, né, tantos tombos, mas nada é por acaso. Então, aqui, dando uma volta um pouco nesse lado mais, né, tá muito espiritual, mas é isso, eu sempre agradeço e sei que a vida tem sido muito, muito generosa comigo, profissionalmente, também na linha pessoal, porque é isso, eu acredito que como você se comporta com a vida, com as pessoas, como você reage com as coisas, com os tombos, com as experiências, mas se você sempre está com esse pensamento positivo, né, de que tudo acontece e importante é como você reage com o que acontece de uma maneira pragmática, positiva, você faz por merecer, né? Então, e você aprende, e você tira daquilo uma lição, e você fica mais forte. É muito interessante. Dodge, me conta um pouquinho da banda A Cor do Som. Que essa banda foi a primeira que o Dodge falou, bom, eu vou apostar neles, eles vão apostar em mim, porque eles vão vir aqui para o Sul e vão fazer comigo aqui. E conta um pouquinho disso pra gente. Estive agora recentemente em Salvador, semana retrasada, relembrando isso. A Cor do Som foi lá nos anos... Como é que eles estão? Como é que tá? Veja, o Dade, né, um dos integrantes da Cor do Som, hoje, né, grande música, né, brilhante, está com a Marisa Monte. Mas a Cor do Som, na época, né, surgiu, Armandinho, né, criaram, imagina, estou falando dos anos 80. Sim. Então, primeira banda pop rock do Brasil, sim, né? E com uma formação maravilhosa, né? O Dade, o Armandinho. Grandes músicos. O Gilberto Gil compôs uma música, né? O Palco, né? Música linda. E várias outras. E foi uma explosão no Brasil, né? Eu lembro, né? A gravadora Warner fez um grande trabalho de promoção. E nós começamos a trabalhar com eles, né? Foi o nosso início. Nós estávamos lá no Sul, né, DC7, né, o Cicão, meu sócio e eu. Grande Cicão. Começamos lá com os bailinhos, cresceu muito, começamos, na verdade um pouco antes, a Cor do Som já vem então a nossa fase de querer entrar na música ao vivo, porque nós crescemos, né, os bailinhos, o movimento estudantil, aí nós começamos a trabalhar com música, na época a gente chamava de música mecânica, que hoje é música eletrônica. Tá. Na época chamava-se discotecários, hoje é DJ. Tá. A gente fazia muito disso, mas falando dos anos 70, 80. Na época era os bailes de música ao vivo. E a gente estava muito forte nesse segmento e uns 4 anos depois que nós já estávamos dominando o mercado nessa área, vem a revolução mundial dos embalos de sábado à noite, John Travolta. Né? E depois, em seguida, a novela no Brasil, Dancing Days e tal. Então, aquilo nos impulsionou e nós passamos a ter, né, uma presença no mercado muito grande. Nós tínhamos umas 7 ou 8 festas, né, próprias que circulavam pelo estado. O nosso próximo passo foi, temos que avançar mais. Nós começamos em Porto Alegre, depois no interior do estado do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Paraná, nessa linha de bailes, né, de música eletrônica. E depois o nosso próximo passo foi queremos mais, né, jovens ainda, 18 anos, 19. Então vamos trabalhar com música ao vivo, A Cor do Som. Cleito e Cledir primeiro no Sul. Isso que eu ia te perguntar, o Cleito e Cledir e a Cor do Som, mas você pega a Cor do Som, trabalha eles antes de Cleito e Cledir, ou na mesma época? Eu acho que foi na mesma época, tá. É a mesma época, mais ou menos. Não, a Cor do Som, foi eu acho que na mesma época, né, que surgiu. Cleito e Cledir também vinham de um... Foi um sucesso. Vieram de um grupo, na época, lá no Sul, famosíssimo, chamado Almôndegas, né, que era regional, assim, uma banda de rock local. E aí saíram, né, Cleito e Cledir, os irmãos, né, várias músicas, enfim, um estouro. Aí a Cor do Som, nós tivemos a felicidade de pegar a onda da música eletrônica com a chegada mundial do John Travolta, todo esse movimento de discoteca e tal. Aí quando a gente se propõe vamos dar um passo a mais, música ao vivo, né, show ao vivo. Aí, imagina, as relações com os artistas da MPB estavam todas conectadas já. Como é que a gente entra nesse caminho?
Nós tivemos também a felicidade, aí já nos anos 80, da chegada aqui no Brasil de novos, grandes, maravilhosos talentos. Alceu Valença, Elba Ramalho, Pepeu Gomes, Lobão. Até então, os grandes shows eram os da MPB, Gil, Caetano, Gal Costa, assim, Roberto Carlos, tudo difícil de a gente, porque já tinha as conexões, né, lá no Sul, né, com quem eles trabalhavam já de longa data. Nós tivemos, aí, depois desses nomes, o movimento de rock. Paralamas, Barão, Ultraje a Rigor, RPM. Legião. Então a gente pegou... Mas o Legião é muito interessante. Acho que eu fui o primeiro a colocar música na rádio, porque fazendo a turnê do Paralamas pelo Sul, lembro lá em Curitiba, o Herbert Viana me convida, depois do show, imagina, lotado, Tarumã, 15 mil pessoas, falou, Dodge, vamos, e o Zé Fortes, né, vamos a prestigiar a banda de uns amigos nossos lá de Brasília. Era um underground, era um buraco, né? Um porão, né? Aí fomos, Zé Fortes junto, né? E o Ebert, tava lá, Legião Urbana, meia dúzia de gente, né? Eles tocando, mas eu fiquei fascinado. Aí eu pedi, na época, uma fita tape deck, imagina, muita gente vai assistir o programa que nem sabe o que é esse tape deck, uma fita cassete. Vou mostrar aqui no fundo que era um tape deck, hein? E como se enrolava na mão, por favor. Mas, Maluf, era curioso que aí eu peguei fiquei fascinado, imagina, aquela geração Coca-Cola, Será, aquelas músicas lindas, e levei para a rádio, né? Tanto lá no Sul, Rede Atlântida, Tutinha, Jovem Pan, ninguém queria tocar porque, tocando a música, eles pensavam que era o Gerry Adriani. O Renato Russo tinha a voz... Aliás, as pessoas que estavam escutando achavam que na rádio não vai tocar porque Gerry Adriani, na época, tinha uma imagem popular. Entendi. Não que ele merecesse, mas tinha uma imagem de brega e tal. Então as rádios consideradas top, né, bacana, tal, falando com público. Não vou botar uma música dessa, o pessoal achar que eu tô, né, que o Gerry Adriani tocava muito em rádio AM, né, rádio mais... Eu tive que impor lá no Sul. Olha, se você não tocar o Legião Urbana, você não vai ter a promoção dos grandes nomes que eu estava trazendo. E assim foi. Por isso que a gente teve uma relação maravilhosa com o Legião Urbana, passamos a fazer shows dele em vários lugares do Brasil. Então tem essas histórias. Mas enfim, assim que foi o nosso processo. E, Dodge, e você também, nesse tempo, conhece o famoso Tobal. Para quem não conhece o Tobal, Tobal é outro grande nome do mercado. Querido, a minha geração já convive mais com o Júnior, com o filho dele, que fizer muita coisa com o Rolling Stone. Mas o famoso Tobal, o pai do Júnior, você teve uma relação muito próxima com ele. Eu acho que ou ainda tem, vocês fizeram Tobal é parceiro, já fomos sócios e tal. E vai estar de aniversário agora em setembro. Ele abre muitas portas para você também, não? O Tobal tinha na época, curioso, né? Antes, lá quando eu conheci ele, eles tinham aqui em São Paulo a Toco, né? Uma grande discoteca, né? Ele e os sócios. Aí eles montaram a WTR, né? de Tobal. E o primeiro encontro nosso com o Tobal foi com o Queen. Né? A tentativa de trazer o Queen para o Brasil em 81. Eles tiveram, né, a ousadia de entrar no circuito, né? E eu para Porto Alegre. Então, né, e o livro conta um pouco isso, como é que eu cheguei no Queen. Enfim, eu não falava, na época, no início dos anos 80, 70, eu não falava inglês nem espanhol. Quer dizer, por ser lá no Rio Grande do Sul, próximo da Argentina, a gente tinha um portunhol. Mas aí saiu no Jornal do Rio, né, o empresário do Queen está no Brasil para, né, avaliar a possibilidade de trazer. O Tobal já estava falando para São Paulo, e aí eu liguei para todos os hotéis para descobrir, né, quem era. Não, me chamou a atenção, o nome dele era José Ángel Rota, nome latino. Você ligou? Aí eu liguei para todos os hotéis, aí cheguei no hotel... Você merece todo sucesso mesmo, viu? Aí eu botei o telefone assim, o hóspede, eu falei, transfere a ligação, lá no Sheraton do Rio. Eu falei, quem é que o cara vai atender? Não sei se não me conhece, que idioma, né? Resumo, uma semana depois ele estava em Porto Alegre. E como ele estava negociando com o Tobal e fechou com o Tobal, aí a gente tinha que fazer uma combinação. Então foi aí que a gente começou a ter a relação com o Tobal. Depois fomos sócios em vários shows, fizemos vários shows juntos. Acho que foi, imagina, The Cure, Information Society, teve uns shows grandes, a gente fez várias. E turnês pelo Sul, né, aí junto com o Tobal. Então o Tobal é um querido amigo. Vocês estão nessa estrada juntos há um bom tempo, né? E agora o Rolling Stoners. Aqui vem uma notícia para vocês. Esse senhor é o responsável por ter trazido o Van Halen para o Brasil. Um ano antes de lançar Jump, eles estão vindo com músicas brilhantes. Eles já eram o Van Halen, já tocavam há 10 anos, desde 72, 73. E eles vêm com um set absurdo, que abre com Running with the Devil, assim,
maluco, para quem foi, se vocês tiverem oportunidade de ver na internet, vocês vão ver a correria que foi e o desespero que o brasileiro já tinha pelo grande Van Halen. Conta um pouquinho para nós, Van Halen, que ousadia. Na época, quando chegaram no Brasil, a música de estourada... Nunca mais voltaram. Não, a música era o Pretty Woman, né? Entre tantas... Pretty Woman, perfeito. Mas eu lembro que recentemente o Roberto Medina deu uma entrevista, né? O Medina também, com o Rock in Rio, trouxe todos os grandes nomes. E aí a resposta dele seria, poxa, o nome que ele ainda estava vivo, né? O Eddie Van Halen. Aí ele disse, né, o Van Halen era a grande frustração dele não ter trazido. Nós trouxemos em 83, e acho que é bom, Maluf, né, deixar esse registro. O Brasil, nos anos 70, 80, estava fora de qualquer contexto, né? Então nós temos aqui né, sem falta modéstia, mas humildemente falando, nós DC7, o Rock in Rio 85 foi um divisor de água, né, que colocou o Brasil no mapa. Mas nós, em 83, já tínhamos trazido o Van Halen, né? Com o Tobal, né? O Queen, em 81, aqui em São Paulo. O Tobal trouxe para São Paulo. Mas o Brasil não tinha não estava no roteiro. Então nós, a DC7, depois de a gente conquistar o mercado brasileiro, o próximo passo foi o internacional. Nós abrimos um escritório em Los Angeles, em 81. Repito, eu não falava na época uma palavra em inglês. Então, assim, as loucuras que a gente faz, né, quando é jovem. Mas é aí que você conhece o famoso Phil Rodrigues? O Phil Rodrigues depois. Mas nesta época, dos anos 80, eu consigo ter uma relação com na época, a maior empresa de shows. O que hoje é Live Nation, AEG, lá atrás era Mama Concert. Mama de Marcel Afram Music Association. É um alemão, um romeno, mas naturalizado alemão. E ele tinha o domínio dos grandes shows, que ele comprava turnês mundiais, só que América do Sul, né, fora dos planos dele. Por várias razões, eu consegui me conectar e passei então a pegar carona na negociação dele para o mundo, incluiu a América do Sul. Para ter uma ideia, eu trouxe em 81, 82, Sammy Davis Jr., um grande astro de Hollywood. Para ter uma ideia como é que o pessoal, lá, os americanos... Grandes amigos de Frank Sinatra. Frank Sinatra, imagina, né? Os três, né? Era os Bad Boys. Imagina, então, mas para ter uma ideia, show Rio, São Paulo, Maxud, Copacabana Palace, terminou em Porto Alegre. Ele trouxe toda a comida enlatada, porque a imagem dele era Amazônia, era selva. Em Porto Alegre, ele mandou embora o empresário, porque viu tudo que é o nosso país. Em Porto Alegre, 3 dias em churrascaria. Ele levava carne pro hotel. E aí ficou impressionado, no nosso país. Então, mas apenas para dar uma ideia de qual era a imagem no meio do show business da América do Sul. Eu lembro lá nos anos 80, né, visitando as agências, né, os agents, seguidamente eu via Buenos Aires, capital do Brasil. Para ter uma ideia da distância. Imagina, gente, vocês hoje, né? Olha que interessante. Vocês jovens não têm ideia o que era você contar o que era o Brasil nessa época no exterior, né? Não tinha acesso à informação digital, mapa era só impresso um ou outro, então assim... Não, tem uma coisa, um pouquinho antes, quando nós tínhamos ainda as festas... Para viajar era com guia de mão, tá? Tinha uma festa nossa, chamava-se Magnavox, que era o que tinha de melhor de equipamento. O pessoal ficava impressionado com essa festa, porque nós tínhamos uma relação com a Varig no Sul, os pilotos traziam os discos, né? Porque não chegava no Brasil. Então essa festa, o pessoal ia nas festas porque tinha as músicas que não tocavam em lugar nenhum, porque não tinha esse acesso. Olha a dificuldade. Então assim, os discos vinham, né, os pilotos que faziam os voos para Los Angeles, para Nova York, eles traziam os discos, né, e a gente tinha a grande sensação dessa festa nossa era, vamos lá escutar o que é sucesso nos Estados Unidos que não chega aqui. Então essa era a loucura. E tinha um outro ponto na área de shows, que nos anos 80, por exemplo, fazer show em estádio, usar o gramado era uma ofensa para os clubes. O público, imagina, queria de qualquer jeito, mas você conseguir um estádio para fazer um show, né, liberar o gramado que não fosse para o futebol, então nós conseguimos nos anos 80, com essa relação com o Mama Concert, depois o Phil Rodrigues entra no Rock in Rio de 85. Então, dos anos 80 até os anos 90, a DC7 foi responsável por 90% dos shows que vinham para a América do Sul. Por isso que então o segundo Rock in Rio, o do Maracanã, né? O Medina, quando todo mundo sabe que ele não é novidade, ele, né, financeiramente o primeiro Rock in Rio não foi nada satisfatório, né? Enfim, muitas dificuldades, ele fala isso, né, abertamente.
e se afastou disso. Aí a Coca-Cola, né, provocou e colocou as condições, enfim, patrocínio. Então ele me chamou. Eu não o conhecia pessoalmente. E como a gente tinha já nos anos 80 esse domínio, esse protagonismo dos shows internacionais, né, já tínhamos trazido então nos anos 80 Iron Maiden, Metallica, Rod Stewart, enfim, vários shows. Ele me chama para saber se eu poderia dar a tranquilidade do Rock in Rio. Você tinha trazido, eu acho que Leon Russell... Também, imagina, os menores, Edgar Winter, Leon Russell, imagina todos. Os Carpenters você trouxe também? Também, né, dos pequenos aos grandes, né, do Ray Charles, enfim, todos, Johnny Warwick. Então, a gente tinha quase todo mês um show na América do Sul, né? Então nós tínhamos, na época a gente atuava em todos os países da América do Sul. Rod Stewart, para ter uma ideia, no auge, 1989. A gente fez uma turnê por todos os países da América do Sul. Na última hora cancelamos Venezuela, pelas circunstâncias que Venezuela já se encaminhava para essa situação difícil política. No Brasil, a inflação era 1960% ao ano. O ágio era 200%. Na época não tinha a cultura de venda de ingresso antecipado, cartão de crédito não, cheque nem pensar, era dinheiro. Então eu conto para algumas pessoas, né, os acima de 40 vão lembrar, né, os abaixo de 40 vão achar curioso, como às vezes eu comento. Então a pergunta é, como é que vocês ganhavam dinheiro? Overnight. Então overnight, gente, era o seguinte, tinha essa aplicação no banco. Você corria no banco para depositar o dinheiro até fechar o banco, até o final da tarde. A inflação era 20%, 30% ao dia. Então eu depositava 10 mil, no outro dia tinha 12 mil, 13. Então a gente praticamente fazia uma especulação financeira. A gente pegava o dinheiro, vendia ingresso em dinheiro vivo, né? Antes de fechar os bancos, corria para depositar. Fico imaginando o time financeiro que você tinha na época. O Maluf, imagina era importantíssimo o time financeiro. As pessoas entravam na fila 2 vezes, tinha que entrar na fila para comprar o ingresso, né? Depois tinha que ir no show. Ingresso de papel, lógico, não tinha venda online, não tinha internet. Então, nós tínhamos que fazer, então, distribuir a venda de ingresso em 10, 15 pontos pela cidade. Então, a logística de recolher esse dinheiro, né, depositar... Se eu fosse num show do Van Halen e meu irmão fosse no dia seguinte, o dele ia estar 20% mais caro? Não, o preço era o mesmo. Nós é que... Você poderia perder 20%. Exatamente. Desculpa, o preço era o mesmo. Mas, voltando, quer dizer que se eu fosse no show do Van Halen num dia e no dia seguinte meu irmão fosse, nós íamos pagar o mesmo preço do ingresso. Mas você, Dodi, ia ter que fazer alguma mágica aí, porque você tinha perdido 20% do overnight. Exatamente. Desse ingresso. Era uma corrida de, quanto antes entrar o dinheiro, nós tínhamos que anunciar o preço de ingresso. Então não podia estar, né, não tínhamos a mudar todo dia. Claro. Porque na época, como é até hoje, proibido você falar em dólar, né, vender em dólar. Então nós tínhamos que pagar em dólar, receber na época, né, na nossa moeda, né, local. Então, mas era, enfim, esse era olhando para trás, falei, uau, mas que loucura, como é que era os anos 80? Agora, Dodi, me conta uma coisa um pouquinho dos anos 80 também, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Nessa época, nós saíamos para comprar um vinil. Sim. Nós tínhamos poucas condições e era caro um vinil, então você se apropriava daquele vinil. Aquele vinil te representava, aquela banda te representava. Tinha uma paixão com aquilo. Eu chegava em casa, a gente mostrava, ó, essa é a banda que eu acredito. Isso me representa. Vamos ouvir agora na sala e ler a contracapa a parte técnica e toda a biografia e tudo mais. Um barato todo em você adquirir e ouvir com os amigos ou com os pais. Isso mesmo. Hoje em dia, tá tudo nos Spotify da vida, nos streamings. Essa relação não muda também? Essa coisa de essa banda me representa. Eu estava fazendo essa reflexão outro dia. Será que os jovens de hoje têm essa relação, essa paixão? Porque o excesso de música que eles têm acesso hoje também faz com que haja uma poluição sonora, não? Maluf, hoje, somente no Spotify, primeiro, o consumidor elegeu, né, os canais de streaming, né, como o consumo de música. Só no Spotify sobe hoje 120 mil músicas por dia. Então, o mercado, a indústria da música hoje, trabalha com quantidade, né? E não estou criticando aqui, apenas uma realidade. As gravadoras, enfim, quem está por trás, tem que descarregar, né, descarregar conteúdo para saber aquilo que agrada, né? E aí sim
trabalha a música. Então, eu diria o seguinte, é muito mais difícil hoje construir a carreira de um artista. Você constrói muita estratégia de marketing para a música. A música passa. Se o artista não tiver muito bem representado, empresário, enfim, a equipe que seja competente para ele colar o nome dele, para ele associar o nome dele à música, ele fica para trás. Então tem muitas músicas, né, recentes. Você não sabe qual é a cara dele, né? Você conhece, pergunta, conhece esse artista? Não. E essa música? Essa eu conheço. Por quê? Porque isso, na época do vinil, né, que você tinha que botar o artista no estúdio, né, prensar o disco, ter o risco de ter que fabricar tantas unidades, né, milhares de unidades do disco. Então era um investimento muito alto. Então as gravadoras só apostavam naquilo que elas acreditavam, porque fizeram uma pesquisa, avaliaram, o artista já vem de um sucesso de uma região. Hoje não, hoje é o contrário. De novo, tudo é uma questão de você ir se adaptando, mas há um momento muito delicado. E eu tenho outro problema também hoje dos artistas, que é uma crítica construtiva que eu faço. As redes sociais é uma grande solução. O artista que consegue ter 10 milhões, 20, 40 milhões de seguidores, ele tem o domínio do seu negócio, porque tendo esse universo, essa comunidade, ele se comunica com essas milhões de pessoas, milhões de pessoas, para vender o disco, para vender o ingresso. Agora, como é que você tem esses seguidores? Gerando conteúdo. Qual o problema do artista brasileiro que eu fico triste em ver tantos talentos? Superexposição. Então vamos lá. E aí a Rolling Stones, né, que tem essa conexão com o mundo, eu faço o seguinte alerta. Brasileiros, artistas, representantes, olhem como é que funciona lá fora. Tu não vê uma Beyoncé, uma Rihanna, um Coldplay, um U2, Rolling Stones, seja quem for, a toda Instagram, estou acordando, estou dormindo. É uma superexposição. Como é que você gera conteúdo? Mata a fantasia, mata tudo. A curiosidade. Desmistifica. Você tem ele muito perto de você 24 horas. Maluf, para você ter audiência, você tem que gerar conteúdo. Então, como é que você gera conteúdo? Você é um artista brasileiro. Para poder ter mais seguidores, ele tem que botar conteúdo. Agora, tem um equilíbrio aí, né? Ponha conteúdo sem se expor. Então, eu vou dar um exemplo que eu já dei recentemente numa entrevista. Coldplay. Nós fizemos a turnê, não a última, a penúltima turnê do Brasil. Mas é assim no mundo inteiro. Coldplay hoje, né, um grande nome, né, que é um dos maiores sucessos em turnês. É a própria Taylor Swift. Tá lá, eles põem em turnê 10, 15 posts por dia. O Chris, o vocalista, ou a Taylor, não aparece, não se expõe. Então tá lá, chegou em São Paulo, mostra lá eles descendo do avião, indo pro hotel. Aí vai lá no local do show, entrevista o diretor de palco. O que vai acontecer? O cara fala, efeitos e tal, corta. Outro post, vai lá na fila, as fãs vibrando, algumas chorando, você cria todo o clima, né? E daqui a pouco sai eles do camarim, indo pro palco, tal, mostra um pedacinho da música. Interessante. Então, você mantém a conexão com o teu público, eles ficam extremamente atendidos, sem precisar se desmistificar. Você tem que ter esse equilíbrio. Então, o que eu vejo aqui no nosso mercado? Os artistas brasileiros, nesse desafio de ter mais seguidores, acham que é a superexposição. Eles ficam falando. Então, aí eu faço esse alerta. Gente, olha como é que funciona. Quem faz sucesso? Uma das coisas que eu acho que eu me considero preparado, né, quando eu entrei na área de management, nos anos 80, todos os artistas com quem eu trabalhei, não foi só contratar um número de shows para uma turnê no Brasil. Eu sempre me interessei em tentar entender por que chegou o sucesso, qual foi o repertório, qual a estratégia de lançamento, como é que foi feito o planejamento. Então, todos os artistas com quem eu trabalhei nos anos 80, 90, internacional, que foram muitos, eu fazia e tinha o prazer da relação, de tentar me aproximar, ser amigo, não só do empresário, mas do artista também. Então, passei a entender muito isso. Agora, fiz esse comentário, né, e aí eu justifico um pouco, né, do porquê também a minha boa relação com 30 anos de Roberto Carlos e artistas em geral, mas é para provocar empresários de artistas brasileiros, observem. Né? Eu fiz isso, né, para poder me preparar para o mercado. Observe como é que os artistas lá de fora fazem, mantendo. E aqui, então, por quê? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí um ponto seguinte, Maluf, não combina venda de ingressos, sucesso de show com superexposição.
Tá aí, cancelamento de turnês e tal. Tudo que tem a superexposição. Eu fui mais longe recentemente e até uma conversa com o presidente de uma gravadora internacional. Não existe um exemplo no mundo de sucesso de show com superexposição. Tá, então, é Roberto Carlos, uma vez por ano. Né? Aí pega, de novo, os artistas internacionais. Lançam um disco, eles ficam um mês se expondo. Talk show, badalação, cria uma polêmica, né? Enfim, tal. Madonna faz um desfile mostrando seios. Tudo o primeiro mês do lançamento. Depois, sai de cena. Turnê, 1 ano e meio, depois, geralmente, não tem mais aparição. TV aberta é um grande preocupação para a música. Quer dizer, tocar música na TV aberta, ótimo. O artista ir na TV aberta é delicadíssimo. Então, de novo, vê se os artistas internacionais estão a todo momento na TV aberta. A grande dica foi dada, gente, dessa entrevista. Para mim, acho que você deu um grande toque para a nação brasileira e para os artistas e para os Rolling Stoners, nossos amigos Rolling Stones. Gente, escutem o Mago aqui. Ele está há mais de 40 anos fazendo exatamente isso, estudando e se atualizando. Quer dizer, é brilhante, Dudu, brilhante. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas não vou aguentar fazer duas. Esqueci de perguntar do grande Júlio Iglesias, que nos anos 80 rivalizava com Michael Jackson em potência no mundo, em Celebrity World. Me conta um pouquinho disso. Não, o Júlio Iglesias, bom, eu tive também o orgulho de ser seu representante por 10 anos. Na verdade, tive um orgulho. No auge dele, né? Eu tive a honra de ele me convidar para ser empresário mundial dele. Mas nos anos 80, Michael Jackson, que eu tive também o prazer de trazê-lo para o Brasil, né? A única vez que ele veio ao Brasil foi com a DC7, já nos anos 90. Michael Jackson, esse estouro mundial. Pepsi Cola patrocina Michael Jackson. Coca-Cola fica preocupada que o market share está perdendo espaço, Michael Jackson crescendo e alavancando a Pepsi Cola. Coca-Cola faz uma pesquisa mundial. Quem é o artista que poderia concorrer com Michael Jackson nessa campanha mundial? Júlio Iglesias. Então, em 1984, Júlio Iglesias é contratado pela Coca-Cola, né, para ser o grande. Acabou não indo para frente porque aí pouca gente sabe, o Júlio no auge, né? Então, para ter uma ideia, né, se ele Coca-Cola, né, faz uma pesquisa entre todos, Rolling Stones, tal, na época, Júlio Iglesias foi o eleito por pesquisa, né, para poder fazer essa frente a esse avanço Pepsi-Cola com Michael Jackson. Júlio, 30 e poucos anos na época, muito amigo do Alain Delon, que não morreu recentemente, mas era um símbolo, né, na época, símbolo sexual, enfim. E a Regines, que era uma dona de uma discoteca, teve aqui em São Paulo, mas tinha em Paris, vem com uma notícia, né, de que tem uma coisa nova na medicina, que é uma cirurgia no olho para evitar rugas e tal. A Regines faz, o Alain Delon faz, o Júlio Iglesias empolgado, né, mas imagina, né, com uma prevenção, ele no auge, contrato com Coca-Cola, turnê mundial, vira um olho de japonês. Deu errado a cirurgia, mas ele não quis contar isso para ninguém. Tanto que a imprensa não vai pesquisar, ninguém não vai vir essa informação. O Júlio no auge se desliga do mundo, passa uma imagem de excêntrico, compra uma ilha no Caribe e se desliga do mundo por uns 3 anos. Cancela o contrato com a Coca-Cola, cancela a turnê. É como se fosse... o Justin Bieber recentemente, né, teve uma situação dessa que quer tratar da cabeça. Tal. O Júlio Iglesias foi um pouco isso, mas no auge. Ninguém entendeu. Né? E por causa disso, aí nenhum profissional queria correr o risco de tentar corrigir, né, e não dar certo, e comprometer a sua reputação. Passado 2 anos, 3 anos, por isso que o Júlio, né, e com a Caras teve muito isso, né, lá, enfim, com a Ola na Espanha, só fotografa de um lado, porque ele ficou com a crise, né, de que um dos olhos teve essa cirurgia mal feita. Mas enfim, andou, o Júlio retoma, né, o mercado mundial e eu passo então a ter essa relação com ele, enfim. Quando ele me convida para ser o empresário para ir morar em Miami, eu estava justamente no período de trazendo Michael Jackson, trazendo o Rock in Rio, o segundo Rock in Rio, né, enfim, aceitei o convite do brilhante Roberto Medina para cuidar de todo o Rock in Rio, contratação de todos os artistas, o do Maracanã, o Rock in Rio de 91, iniciando com o Roberto Carlos. Então, eu preferi ficar no Brasil,
Mas aí o Julio falou, bom, já que você não quer vir para os Estados Unidos, então você fica no Brasil, mas você então vai ser meu representante para o continente sul-americano e África. África por causa do idioma de alguns países, né? Em português, Maputo, Luanda, Angola. Foi isso. Então, Julio Iglesias foi esse o caminho. E aí fiquei. Mas esse período aí administrando, apesar de serem concorrentes de mercado romântico, mas fiquei administrando Julio Iglesias e Roberto Carlos. Roberto, uma relação de 30 anos aí, como todo mundo sabe, né? Maravilhosa. Última pergunta, e agora é para os Rolling Stones. Qual foi o maior show que você já trouxe? Foi Michael Jackson ou Guns N' Roses? Eu sei que você, é conhecido isso no mercado, foi o primeiro cara que falou, peraí, tem uma banda lá de Los Angeles que esses caras vão arrebentar. É notório isso, eu sei que temos grandes nomes no mercado de pessoas que conhecem muito, viajavam muito, iam atrás dos Daniel Greenbergs, Você foi o cara que teve esse feeling, esse tato de falar, esses caras vão ser a nova onda do rock and roll. Na verdade, eles estavam já, aí foi na época do Rock in Rio, nós estávamos lá tentando contratar os artistas para o Rock in Rio e ver como o mundo é pequeno. Quando eu trouxe Van Halen, 83, ou seja, 7 anos antes, o David Lee Roth, né, brilhante, né, tal, namora uma brasileira, uma carioca. Eu nem lembrava disso. Eu estou lá em Los Angeles, nas negociações, aí já com o Phil Rodrigues, meu sócio, e Guns N' Roses, né, com o disco estourado, né, abrindo shows, fazendo shows com os Rolling Stones. Só que pararam na metade, porque eles brigavam entre si, não tinha como, tanto que saíram, tá, mas era assim, eles faziam a abertura dos Rolling Stones, né, um sucesso extraordinário, e não iam seguir, tanto que foram excluídos, depois, né, não concluíram a turnê. Essa namorada do David Lee Roth, que na época foi, quer dizer, namorou no Brasil, aí ela foi atrás do David Lee, com o pretexto de ir atrás do David Lee Roth, convenceu os pais que queria estudar inglês, foi para Los Angeles, enfim, ficou por lá, né? Não seguiu o namoro, mas ela ficou por lá. Qual o nome dela? Não lembro, ela é grande, é muito amiga da Paula Manga. Não sei o seu nome, mas se você reaparecer, manda um WhatsApp aqui para a redação da Rolling Stones que a gente precisa te achar, pô. Mas é muito curioso porque eu estava almoçando com o Phil ali na Sunset, em Los Angeles, falando em português, e ela, a Paula Manga, filha do famoso, né, Manga da Globo, estava lá, trabalhando no restaurante, e começa a puxar assunto conosco, né, brasileira, ela trabalhava no restaurante. Pronto, aí eu falei, olha, eu moro com a amiga, bom, resumo da história, né, nós falando aqui, ela disse, olha, eu sou muito... Aí nós conversando com a agência, não, Guns N' Roses não vai sair mais em turnê, não vai fazer mais shows. Mas você já tinha esse feeling do Guns, aí então? Fui atrás. Aí usei ela, falei assim, olha, daí ela dizendo, olha, eu sou muito amiga do Slash. Falei, ótimo, a agência está dizendo que, né, eu quero contratá-los, né, eles estão fora, não vão fazer shows mais, é a informação oficial. Eu falei, não, deixa eu falar com o Slash. Falei, pronto. E assim a gente montou. Destravou tudo. Veio trouxemos para o Rock in Rio, depois eu trouxe eles um ano depois para a turnê brasileira, né, que foi aquela famosa polêmica, né, da cadeira. Teve muita dor de... Você já teve muita dor de cabeça com o Mr. Axl, não? Também. Não, mas... Axl Rose, se tem uma pessoa que já teve muita dor de cabeça com o Axl Rose, chama-se dor de sirena. Foi o início. Depois, agora ele voltou para o Brasil mais outras vezes, né? Com o Muniz, enfim. Mas lá naquele início ele era oficial, né? Era muitas drogas, né? Claro. Toda essa complicação, né? Devido às drogas, depois a coisa se acomodou. Mas enfim, tem histórias do show business. Michael Jackson, o que você pode nos contar do Michael Jackson? Ele tinha esse perfil também difícil do Axl, do Guns N' Roses, ou era um cara super de boa, super afável? Não, o Michael Jackson, nossa, espetacular. Eu também tive a oportunidade de, por causa da Mama Concert, que tinha turnê mundial, eles estavam ensaiando em Los Angeles, então eu fiquei lá nos ensaios, né, junto com o pessoal da Mama Concert, durante uns 15 dias. Então não tive amizade com ele, mas acompanhei todo o processo e vim para o Brasil. Aqui no Brasil, não ele, mas a gente teve que enfrentar uma situação delicada, que foi quando teve o estouro mundial, né, primeiros movimentos da polêmica, enfim. Tanto que nós tínhamos a turnê Argentina, fizemos os shows na Argentina, Brasil, os shows foram feitos aqui no Morumbi, né, 2 shows no Morumbi, e Chile
ele cancelou e voltou para Los Angeles devido à repercussão mundial. Então foi uma preocupação daí de negócio, mas não com ele. Ele, mas, profissional extremo, brilhante, queridíssimo. É mesmo? Muito. E curioso que... Profissional. Muitíssimo. Imagina, tudo que a gente sabe das histórias dele, né? Uma pessoa super doce, né? Demais, né? Preocupada com tudo. Veja, aqui no Brasil, um motorista, né, de um carro, né, atropelou Ele pediu para ir numa fábrica de brinquedos, a gente levou ele na madrugada para poder evitar a confusão, mesmo assim a vila toda ficou sabendo. O motorista, no dia seguinte, ele estava no hospital. E aí, faço um paralelo, né? O quanto, por exemplo, Taylor Swift, o quanto ela foi mal orientada, né? Naquele episódio, levou 2 semanas para se pronunciar. O Michael Jackson, no dia seguinte, estava no hospital, né? Não se preocupou porque, até onde eu sei, Taylor Swift, tudo muito organizado, enfim, a produção local e tal, mas ela, né? Até onde eu sei, ficou em silêncio porque a assessoria jurídica preocupada de se você se pronunciar vai ser... Mas o que é um processo? A imprensa noticiou depois de alguns meses que o namorado dela, né, um jogador lá da NFL, teve lá uma situação de um problema. Ela doou $1 milhão para uma pessoa que, enfim... Então aqui, Michael Jackson, no dia seguinte, estava no hospital, se reuniu com os pais. Humano, né? Teve o processo, sim, dos advogados aí e tal. O que significa? Esse processo discute e tal, não teve culpa, mas dinheiro, não, o que é? Num contexto de uma turnê mundial de $100 milhões, $200 milhões. Deixa ele ser humano, falar pelo coração, então, assim, se ele se sentiu mal, claro. Isso e também não só o lado pessoal né, dele, mas também a questão até da relação com os fãs, a imagem do meu ídolo. Então, fica aqui essa comparação, Taylor Swift ficou distante, veja que, lembrando, né, a menina morreu, aí foi para a imprensa, tiveram que juntar um dinheiro, né, de pessoas para poder, né, a família não tinha dinheiro para poder levar o corpo para a cidade dela. Onde está o artista, né? Onde é que está a sensibilidade de uma pessoa foi lá, né, para ver o artista. Então, te respondendo, Michael Jackson tinha isso, sabe, artistas que têm esse envolvimento, né, da compromisso com o seu público. Dodi Cirena, a Rolling Stone agradece essa aula de show business de Brasil e queria te convidar para voltar aqui aos estúdios da Rolling Stone, porque realmente é encantador entrevistar um personagem, que não é uma pessoa, é um personagem, como tinha o Silvio Santos. Aqui tem o Jorge Cirena, não, é o Dodi Cirena, tá? Eu estou falando hoje com o Jorge Cirena. Muito obrigado, viu? Maluf, obrigado pelo convite, eu que fico muito feliz. Espero ter correspondido aqui com as expectativas. Muito. E estamos aqui no maior entusiasmo com essa parceria. Nós continuamos, né, e com muitos planos cada vez mais aí para frente. Estamos trazendo agora lá, né, shows importantes esse ano, Eric Clapton, Iron Maiden, né? Então... Estamos cada vez mais com esse entusiasmo de seguir e o Brasil mostrando, né, e correspondendo às expectativas, né, da indústria da música. Muito obrigado. Tchau.